Boa noite a todos. Que bom poder estar aqui e rever alguns de vocês. Estou aqui com a minha esposa, minha filha, a Carmen, a Anne, que muitos já conhecem e na verdade, a verdade é que nós estávamos com saudades, né? A gente estava querendo já ter esse tempo aqui com vocês. Sempre que a gente tem a oportunidade de vir aqui no Brasil, e a gente faz questão de ter essa parada aqui. A gente manda um abraço para o pastor Ailton, né? A gente vai conseguir falar com ele com certeza ainda. Na verdade, irmãos, eu estou aqui porque eu tentando perder peso, vê se pode. Tentando perder peso, fui fazer exercício e esqueci que eu já tenho 40 anos. E eu arrebentei meu tendão de Aquiles. E aí tive que fazer uma cirurgia lá na Colômbia, e nós viemos aqui para terminar esse processo de recuperação também, fisioterapia, e poder retornar. Então no dia 10 de dezembro nós estamos retornando à Colômbia. Tem alguém aqui que não conhece a gente, que não conhece? Aqui tem pessoas que não nos conhecem aqui. Eu me chamo Ramiro Chagas, minha esposa Carmen, nossa filha Anne é colombiana, nasceu lá, nós somos missionários na Colômbia, mas antes nós estávamos aqui nessa igreja, congregando nessa igreja, aqui como pastores auxiliares, ou como pastor auxiliar, aqui nessa igreja durante 3 anos, o Senhor nos colocou e fui membro da igreja por muitos e muitos anos, aqui participando o Bira foi meu professor de adolescente, não é não? Olha aí como é que a gente vai entregando. O Biro foi meu professor de adolescente e participando aqui entre adolescentes, jovens, equipe de louvor um pouquinho, né? Tentando, arriscando algo, mas aprove o Senhor que nós fôssemos estar ali em Belo Horizonte. Eu fiz ali na Colômbia, fiz seminário em Belo Horizonte, trabalhei na igreja lá, regressamos aqui no Lins e depois fomos para a Colômbia, para trabalhar na Colômbia. Eu vou contar um pouquinho, para quem não conhece, vou tentar resumir o máximo que eu posso, só para a gente poder entender, contextualizar e também atualizar daquilo que está acontecendo lá. Então, enquanto eu estou falando, acho que tem algumas fotos, se quiser pode ir passando as fotos, e aí depois, para a gente poder ser mais rápido, e aí depois eu vou comentando um pouquinho também das fotos. Nós chegamos em Medellín, na Colômbia, em 2016, para ajudar num trabalho de plantação de igreja no bairro Pablo Escobar, e também um trabalho da Junta de Missões Mundiais, que tira as pessoas das ruas. E ali nós apoiamos esses trabalhos, não tínhamos nenhuma ideia de plantar uma igreja ali na Colômbia. E a gente conheceu nesse período, porque na verdade a gente tinha ido a primeira vez em 2013. Então, 2013 a 2016, eu cheguei aí 3 vezes na Colômbia, e um grupo de lá também veio aqui no Brasil, ficaram na nossa casa aqui. Então acabou que a gente fez uma amizade com algumas pessoas, e 3 desses jovens, quando nós chegamos em 2016, eles estavam sem igreja, desanimados, afastados, e aí eles diziam para a gente assim: olha, é a resposta de Deus, a gente estava orando, o Senhor mandou vocês aqui para que vocês pudessem pastorear a gente, vamos fazer um grupo, e a gente dizia que não, que não. Na verdade, o que a gente queria era levar eles conosco para que eles pudessem estar nos trabalhos que a gente estava fazendo ali na Colômbia. E até que chegou 6, 7 meses depois, nós reunimos eles numa cafeteria. Gente, Colômbia, tem gente que gosta de café aqui? Tem? Então vocês vão gostar de lá, que tudo é café lá. Falam que são os melhores cafés do mundo, estão lá. Então, tudo funciona em volta do café. Então, ele levou eles para uma cafeteria. E eu lembro, eu tenho a foto dessa reunião, não é essa, mas depois eu vou falar sobre essa foto. Mas eu lembro desse dia que nós reunimos 5 pessoas, minha esposa, eu e mais 5 jovens colombianos numa cafeteria, e nós falamos para eles assim: olha, já que vocês estão pedindo tanto para a gente poder começar um pequeno grupo, então eu estou aqui nessa reunião, chamei vocês aqui para dizer que a gente vai começar. Nós vamos começar esse pequeno grupo, só que não é para... A gente sentiu que eles queriam um grupo só para eles, e a gente disse: não é só para vocês,
vai ser também para os amigos de vocês que estão na mesma situação. Não pode convidar ninguém de outra igreja, mas quem está desanimado, quem não tem igreja, quem está fora, quem nunca entrou numa igreja, a gente quer alcançar. E aí, gente, 3 deles disseram, ok, estamos dentro, vamos. Uma pessoa disse assim, eu estou fora. Uma pessoa disse, eu não quero. E uma outra pessoa disse assim, eu não conheço ainda, não sei, estou em dúvida. Então, com 3 pessoas, eles estão nessa foto. Essa foto aí foi a primeira reunião de GC que a gente fez na Colômbia. Não tinha nenhum pequeno grupo, não tinha culto, não tinha nada, nem móveis tinha. A gente sentava ali no chão, num pequeno apartamento ali em Medellín, e eles convidaram algumas outras pessoas. E aí, nessa reunião, nesse grupo, a gente começou o nosso trabalho de plantação de igreja através de um pequeno grupo. Aí é uma foto do bairro Pablo Escobar, chegando no bairro Pablo Escobar, lá em Medellín. Pode passar que eu vou falando. Depois eu comento essa foto, mas pode passar para chegar numa outra foto. Pode passar. Pode passar. Pode passar essa. E essa daí hoje, começamos lá com aquele grupo, 2016, e essa hoje é a nossa igreja em Medellín. Nosso culto domingo, a gente se reúne. Nós temos 2 espaços lá, um espaço onde a gente diz que é a vida da igreja, funcionando ali, tem reunião de homens, mulheres, jovens, encontro de voluntários, treinamento de líderes, e no domingo nós nos encontramos nesse que é um shopping, na cidade, a gente tem um auditório no shopping, a gente se encontra lá e volta uma foto. Então os grupos foram multiplicando e a gente foi alcançando outras pessoas e chegamos nessa foto, e a partir desse trabalho em Medellín, nós começamos pequenos grupos em Bogotá. Essa é a nossa igreja em Bogotá também, que se reúne lá em Bogotá, é a capital da Colômbia, 10 horas de Medellín. Aí pode passar um pouco para frente, deixa eu ver se tem alguma outra foto para comentar. Pode passar. Pode passar. Nós fazemos muitos evangelismos. Medellín tem uma população de rua muito grande, não é mais a cidade violenta que a gente via antes em séries e tudo isso. Chegou a ser a cidade mais violenta do mundo. Hoje isso é muito mais tranquilo, mas ficou algumas heranças disso. Então, em relação a microtráfico, drogas, população de rua, prostituição infantil, é algo muito forte na cidade. Então a gente faz muitas ações evangelísticas como essas aí na foto, pode passar, a gente para alcançar essas pessoas, pode passar. E fruto dessas ações evangelísticas, olha só, essa menina, ela tem mais ou menos 26 anos e ela se prostituía desde os 12 anos de idade, obrigada pelos seus pais a fazer isso, pela sua mãe, e ela aceitou a Jesus, batizamos ela, conseguimos colocar ela num curso profissionalizante, conseguimos mobiliar a casa dela, ela está recomeçando a vida completamente. Sempre que lembrar, Valentina, ore por ela. Ela se batizou tem 2 meses mais ou menos, sim, amor? Pode passar. Nossa filha, Anne, olha que beleza, cara do pai. Pode passar. Um dos batismos, nossos batismos lá em Medellín, da nossa igreja em Medellín. Pode passar. Pode passar. Isso daí foi lá no bairro Pablo Escobar. Quando a gente chegou em 2013, é isso que a gente fazia. Toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, a gente subia a comunidade até essa casinha para poder ministrar ali, estar com os irmãos. E ali foi plantada uma igreja. Pode passar. Acabou? Então volta um pouquinho. E aí, gente, só para a gente finalizar aqui, no final de 2019, antes da pandemia, final de 2019, eu fui, pode parar aí nessa, eu fui convidado por uma agência missionária para conhecer a igreja perseguida na Colômbia. Acho que eu já contei isso aqui. A Colômbia está entre os 50 países mais perseguidos do mundo, e a gente não percebe isso de onde nós estamos, em Medellín e em Bogotá. Mas uma agência missionária me perguntou: Ramiro, você quer ir conhecer? A gente quer te levar. Pagaram minha passagem e tudo, me levaram para esse lugar, onde eu fui conhecer pastores, conversar com pastores. Eu chego numa cidade, a gente vai 3 horas para dentro do mato, tem que pedir autorização para grupos guerrilheiros e tudo, passa por guaritas dos grupos, passa por rios, em balsas, e aí a gente chega nessa região, onde a gente tem trabalhado também com a igreja perseguida. Colômbia é um dos países que mais sofre no mundo com
refugiados internos, que são pessoas que saem do seu local, do seu povoado, para tentar a vida em outro povoado, por motivo de segurança, saem às vezes apenas com a roupa do corpo, para poder ir para outra região, e sai uma comunidade cristã junto. Sim, é como se nós aqui, isso não vai acontecer em nome de Jesus, somos livres, vamos permanecer aqui, mas é como se nós aqui chegassem caminhões com grupos armados aqui e tomassem as casas, apartamentos, tudo, e a gente tivesse que sair correndo para outra região. Então a gente acaba sendo uma grande família, nós nos reunimos e vamos nessa caminhada juntos, e o pastor, ele se torna um líder comunitário. Ele vai guiando o povo, um líder comunitário, e eles chegam em outra região para recomeçar a vida com a roupa do corpo. Alguns sofreram com abusos e com violência e precisam chegar em outro lugar para recomeçar. Então é dentro desse contexto, dessa realidade, que a gente tem trabalhado fazendo plantação de bananas, plantação de aipim, cuidado granjas, cuidado com porcos, para que eles possam recomeçar. Para essa igreja aí, que está reunida, isso é uma igreja de refugiados. Para essa igreja, a gente conseguiu comprar um terreno, gente. Olha, a gente conseguiu comprar um terreno e fez a doação para o líder comunitário, e eles estão construindo a igreja e fazendo plantação ao lado da igreja, e aí isso consegue atender, às vezes, 4, 5, 6 famílias da igreja para recomeçar, trocando, vendendo, de alguma maneira. E orem por eles, o terreno já foi doado, já começaram a construção e já recebemos carta de grupos armados dizendo que vão queimar assim que estiver pronto. Sabe, tem pastores, famílias pastorais com filhos que são reféns em plantação de coca e trabalham para os grupos armados para continuar pregando na região. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas essa é a nossa realidade, nosso trabalho hoje na Colômbia. A gente tem trabalhado em plantação de igreja na Colômbia, em Medellín, em Bogotá, e um lugar 90 quilômetros de Bogotá, chama Villavicencio. Nós também temos pequenos grupos, já batizamos famílias nesse lugar também, e estamos alcançando, se Deus permitir, em algum momento vai nascer uma igreja aí também. E temos trabalhado nessa região, que é a região de Córdoba, com a igreja sofredora, com a igreja perseguida nesse lugar. Eu me chamo Ramiro, minha esposa é Carmen, nossa filha é Anne. Sempre que vocês lembrarem, orem por nós. E eu gosto sempre de mostrar isso, começar, porque eu quero que vocês saibam, porque o Lins também participa disso, né? É impossível, e isso eu tenho aprendido, é impossível fazer missões sozinho, e só é possível, obviamente, porque a gente vê graça de Deus, favor de Deus, Deus conduzindo, mas também porque tem pessoas que estão aqui que entenderam isso, e a gente é realmente muito feliz. A gente está num projeto agora do nosso Natal, que a gente quer atender mais de 100 famílias em volta da nossa igreja, entregando cesta de Natal, convidando eles para um evento que a gente vai fazer na igreja. Então é uma bênção. Irmãos, orem por nós, que é desafio o tempo inteiro. Sempre que lembrar da Colômbia, ore por nós. E nós estamos esperando, pastor, estamos esperando a visita, pode fretar um avião e ir para lá, gente, todo mundo, vamos lá, para a gente poder conhecer de perto, pisar lá, conhecer os trabalhos. A gente recebeu um grupo esse ano de Belo Horizonte lá, e o grupo está impactado, tem um casal querendo voltar, a gente está querendo adotar eles para ficarem com a gente lá, então nós estamos esperando também. Gente, abra sua Bíblia, eu quero ministrar algo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, é um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 13. Eu vou ler dos versículos, a partir do versículo 18, eu vou ler até o versículo 23. Mateus capítulo 13, 18 a 23. Todos encontraram? Sim. Então vamos ler. Pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ouçam
o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, viva, santa, eficaz, palavra que funciona, ó Deus, que encontra, Senhor, o nosso coração e provoca transformação nas nossas vidas. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, na tua palavra e oramos para que seja ela, ó Deus, o conteúdo a ser ministrado e a ser alcançado por nossa vida, tocado em nossas vidas hoje. Nós não queremos sair daqui iguais. Nós estamos aqui, ó Deus, porque precisamos de Ti, precisamos desse alimento Teu, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, porque queremos ser transformados por Ti e porque respostas que nós necessitamos, nós entendemos que somente encontramos em Ti. Então, Senhor, fale conosco, Senhor, fala ao nosso coração. Ó Deus, essa é a nossa oração, estamos prontos, nosso coração, ele está preparado, nossa mente está preparada para receber da semente da palavra de Deus. É o que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Vamos lá, eu vou terminar dentro do tempo, mas eu quero falar sobre esse texto. Quantos já conheciam esse texto? Quantos conhecem esse texto? Acho que todos nós conhecemos, né? Jesus, no início do capítulo 13, ele começa falando sobre a parábola, que é a parábola do semeador, e quando chega aqui no versículo 18, ele começa a trazer a explicação dessa palavra. E nós entendemos nessa palavra, e até pela narração de Jesus, que quando ele se refere a essa semente, ele está falando sobre a mensagem do reino. Ele mesmo vai trazer esse entendimento, a mensagem do reino. Nós entendemos que a palavra, ou que a semente aqui, seria a palavra de Deus sendo lançada em nós. E é interessante aqui nesse texto, para todos nós, texto que nós já conhecemos, é que a palavra, durante todo o período que ele está explicando a parábola, durante toda a narração de Jesus, ele não muda a semente em nenhum momento. A semente, ela permanece sendo a mesma, mas tem dois elementos que mudam. Vocês sabem quais são? Vamos lá. Olha o Nutri aí, ó. Mas tem dois elementos aqui que mudam, né, na parábola. O primeiro deles é o solo, né? Ele vai falando que a semente é a mesma, caiu, mas ela caiu em solos diferentes, né? Mas tem um outro elemento que talvez a gente não preste muita atenção, que ele muda também, além do solo, que é o inimigo da semente, aquele que vai roubar a semente, aquilo que tira a semente, sabe? E a ilustração que eu trago aqui, para que a gente possa começar, é como de alguém que recebeu algo de muito valor, algo muito precioso, e que tem que sair desse lugar ou de outro, com muito cuidado para não perder aquilo que ganhou de precioso. Se a gente pudesse falar aqui, olha, para cada um de vocês aqui, a gente está dando uma quantia milionária. Acho que alguns já até riram aqui, ó. Aleluia.
Sim ou não? Mas acho que uma das preocupações é, Senhor, como eu vou chegar em casa com isso? Por quê? Porque o que tem muito valor, a gente quer cuidar. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de algo que eu estudei turismo aqui e a gente era levado para fazer visitas técnicas, né? E uma vez eu fui fazer uma visita técnica lá em Ipanema, naquela Gasterne, é assim que fala? Não sei, uma loja de joias, a Gasterne, né? Lá em Ipanema. E não sei, tem ainda? Eu sei que aí por que a gente era levado para lá? Porque todo navio que chegava aqui, e a pessoa compra um passeio para ir lá, olha isso, a pessoa compra um passeio para ir no Corcovado, no Pão de Açúcar, primeiro a van ou o ônibus tem que parar na Gasterne, na época. Por quê? Porque os guias de turismo eram comissionados, as agências de viagem também. Então ele parava com o pessoal do navio, passava na Gasterne, parava, aí o guia guiava eles num passeio pela Gasterne. Se eles comprassem alguma coisa, eles eram comissionados, então todo mundo passava lá antes de ir para o Corcovado. E os alunos de turismo tinham que fazer uma visita técnica lá para entender isso, para poder também levar o povo lá. Então eu fui fazer a visita e estou lá vendo, todo mundo trabalhando, eu olhando as peças, nossa, que interessante. Aí de repente eu vi uma pulseira que parecia de tela, parecia pano, mas um negócio assim, e aí eu falei, nossa, que interessante. E o rapaz que estava conduzindo a gente, que trabalha lá, ele tirou aquilo do vidro, imagina que estava aqui, ele abriu e colocou na minha mão. Ele colocou, pode segurar, se quiser pode colocar. Eu falei, não quero. Aí eu perguntei, eu tive a ousadia de perguntar, quanto que custa? Como quem vai levar, né? E aí ele me falou assim, 35 mil. Olha isso, 35, sabe o que eu respondi para ele? Parcela em 2 vezes. Se não parcela eu não levo, então toma, de volta. Sabe, e era algo que na hora que ele falou isso, eu respondi, automaticamente eu voltei a entregar na mão dele, porque imagina se eu quebro um negócio desse, se alguma coisa acontece, se arrebenta, porque aquilo que tem muito valor, a gente precisa cuidar. E sabe, é essa ilustração que vem na minha mente, quando a gente está lendo isso aqui. Sabe, ilustração, óbvio que o tema é sobre que solo nós somos, a maneira que nós recebemos a palavra, e a gente pode terminar falando sobre isso, mas eu penso também que o entendimento que a gente tem que ter é que quando nós estamos num ambiente como esse, ou quando nós estamos lidando com as Escrituras, nós estamos tomando para a gente algo que é precioso, algo que tem muito valor, e algo que tem muito valor, eu tenho que saber cuidar, para que isso não seja roubado de mim. Eu tenho que saber proteger isso, porque se eu não protejo o que para mim tem valor, gente, é possível que eu venha a perder. É possível que não esteja mais comigo. E aqui no texto, claramente, ele vai falar para a gente sobre 4 inimigos dessa semente, ou sobre 4 elementos que tentam roubar de nós essa semente, que é a semente da palavra de Deus. E eu vou passar rapidamente por esses 4, para não passar do tempo. Mas o primeiro inimigo da semente, pode acompanhar aí na sua Bíblia, é o próprio maligno. Lá no versículo 19 vai dizer assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Olha que nesse caso aqui, o que Jesus está falando é que essa semente nem chegou no lugar correto, no lugar que era para ser semeado. Eu imagino, na minha mente, quando eu leio aqui, eu imagino alguém que está saindo para semear com alguma bolsa ou eu não sei o que era nesse tempo, me ajuda, Zé. Eu não sei o que era, algo que ele levava do lado com as sementes para poder jogar. Só que durante o caminho, eu imagino alguém que ao manusear a semente, algumas estão caindo. Não era ainda o objetivo, mas algumas estão caindo.
E essas que estão caindo à beira do caminho, aqui está falando que o maligno vem e ele as arrebata. Nem esperou chegar no lugar que deveria chegar, ele mesmo vem e já vai recolhendo as sementes que ficaram no meio do caminho. E esse é o primeiro tipo de solo, esse é o primeiro nível, o nível mais baixo que ele está, ou que Jesus se refere aqui. E ele fala que nesse nível estão, olha isso, lê aí na sua Bíblia, ele fala que nesse nível estão os que ouvem a palavra. Não significa que ele não ouviu. Ele ouviu a palavra, mas essa palavra nem chegou a penetrar o solo do seu coração. Essa palavra ela ficou pelo caminho, e quando ela ficou pelo caminho, quando eu não tomei para mim como deveria ser, quando eu não permiti que isso entrasse no meu coração, é como se fosse assim, isso é fácil, o próprio inimigo vem e já vai recolhendo. Isso nem chegou a causar nada. E eu imagino, gente, aqui, que Jesus talvez esteja até falando sobre pessoas que estão conhecendo, ou que ainda nem conheceram do Senhor, ou que não se renderam a Ele, porque Ele está falando que ela não chegou a tocar onde era, e se ela não chegou a alcançar onde era, se ela não chegou a tocar o coração, é talvez alguém que esteja recebendo, mas não deixou que aquilo profundizasse. Existe essa palavra? Existe, né? É profundizar. Aprofundar, obrigado. Estou confundindo tudo, gente, me ajuda. Não deixou aprofundar. Talvez seja alguém que nem conheceu, mas está tão fácil ser roubada, que o primeiro inimigo é o próprio maligno. Ele mesmo se encarrega de vir e ir recolhendo e arrebatando essa semente que nem chegou. Mas o segundo inimigo é a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Versículo 20 e 21 vai dizer assim: quando a semente que caiu em terreno pedregoso, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Sai animado do culto, amém, aleluia, ouvi a palavra, gostei. Mas olha só o que vai dizer: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha que interessante, o texto não está falando apenas de tribulação ou perseguição. Ele não está falando de qualquer coisa, ele está falando de tribulação ou perseguição por causa da palavra. Em uma outra versão está falando sobre problemas ou ser perseguido por crer na palavra. Por exemplo, José, ele foi perseguido pelos seus irmãos porque teve um sonho divino. Sara riu de Abraão quando Deus falou para ele que ele seria pai de muitas nações. Sabe? A palavra de Deus vai dizer lá em Marcos capítulo 10, 29 e 30, vai dizer assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Sabe, eu andando 3 horas para dentro do mato, passando por grupos guerrilheiros. Gente, na última, eu vou voltar lá em janeiro agora. A última vez que eu fui, eu dormi numa rede ao ar livre, filho. Ao ar livre, não conseguia ver um palmo na minha frente. E a gente dormiu ali. Uma semana depois, eu fui embora. Uma semana depois, disseram que no meio da madrugada chegaram os grupos guerrilheiros com lanterna no rosto de todo mundo pedindo documento. Eu falei, Jesus do céu, eu estava uma semana. Sabe, eu pergunto para um pai de família, pastor lá, primeira vez que eu fui, eu perguntava assim: vamos comigo embora? Por que você vai ficar aqui? Por que a sua família vai ficar aqui passando por isso? Porque vocês estão correndo perigo. Eu não sei o que pode acontecer. Gente, eu estou seguro. Eu estou seguro, onde eu estou seguro. Eu só vou lá, visito e volto. Mas eles vivem lá todo o tempo. Eles vivem essa situação. Eu falo, cara, vamos embora.
Aí sabe qual é a resposta deles para mim? Ou de um deles para mim? Pastor, mas se eu for, quem vai pregar para eles? Você está entendendo aqui? E ele não leu outra Bíblia. Ele não leu outro evangelho. Ele leu o mesmo evangelho que nós lemos. Mas o entendimento dele existe uma urgência. Existe algo que é necessário ser feito. E a Bíblia que eu entendi, pastor, ela me leva a fazer isso. O que ele está respondendo para mim, na verdade, pastor, e quem disse que eu estou procurando segurança na cidade com você? E quem disse que eu estou preocupado com isso? Pastor, a Bíblia que eu leio, a gente prega o evangelho. Tem gente voltando para a terra de onde foi expulso, onde ele assistiu a mãe sendo assassinada, os irmãos sendo assassinados, e ele está voltando para lá para plantar a igreja, para esse mesmo lugar. Eu tenho um amigo que está em Katmandu, no Nepal. Estava conversando com ele pelo uma chamada de telefone, escutei um monte de gritaria. Ele falou, espera um pouquinho, não sei o que ele fez lá. Aí depois ele falou, tá aí. Aí eu falei, estou aqui, o que aconteceu? Ele, não, que passaram aqui com tochas, atrás de cristãos. Olha isso, a perseguição por causa de crer na palavra. Sabe, pastor, eu sou um único crente e minha família não aceita ainda. Pastor, eu sou o único no meu trabalho que não se mete nas coisas que todo mundo faz. Eu sou o único na minha faculdade que o povo ri de mim porque eu não saio com eles mais para beber. Pastor, meu namorado está chateado comigo porque eu aceitei a Jesus e disse para ele que agora eu quero um namoro santo. Perseguição por causa do evangelho, porque creu na palavra. E tem gente que vai entender que isso é o evangelho e vamos com tudo para frente, e tem outros talvez, como está dizendo aqui, que são esse tipo de perseguição e de tribulação que vão afastar eles da semente e da palavra. Eles ouviram a palavra, receberam com alegria, mas quando começaram as perseguições, quando começaram as provas, ele falou assim, eu não sei se eu vou resistir. Teve uma pessoa na Colômbia que foi viajar para encontrar uma pessoa, estava noiva e tudo à distância, e falou, pastor, ora junto comigo, Carmen, ora junto comigo, que eu estou indo visitar e tudo, para saber se eu tenho que casar e tal. Olha aí, Ministério de Casais, Carlinhos, e porque Deus está falando comigo. E eu falei, vamos estar orando junto contigo, vai lá, Deus é bom, vamos estar orando. Quando voltou triste, desesperado, chorando. Descobriu que o rapaz mantinha contato com um monte de outras meninas. Quando foi visitar ele, já não queria mais saber da igreja. Se afastou da igreja, ficou triste com Deus. E aí, quando a gente foi conversar com essa pessoa, a gente falou, mas não era para orar? Deus falou. Nós oramos, Deus respondeu. Você não vai precisar entrar enganada em nada. Se alegra, livramento. Acabou. A gente estava orando. Mas tem gente que por causa da perseguição, por crer na palavra, porque creu na palavra, não vai entender e também pode deixar que esse inimigo roube a semente. Esse segundo inimigo, ou esse segundo inimigo da semente, ele provém da prova da nossa fé. Terceiro é as preocupações dessa vida, ou as preocupações do mundo. Eu vou ser mais rápido. Vai dizer versículo 22, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Quando eu falo sobre perseguições, saltando um pouco, mas quando eu falo sobre essas preocupações da vida, preocupações do mundo, e que isso pode tirar a nossa semente, eu lembro do capítulo seguinte, onde Pedro ele está ali caminhando sobre as águas e de repente ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na onda que estava grande, no vento que estava passando. Preocupações da vida, coisas externas, coisas agora que ele mesmo não tinha controle,
quando ele tirou os olhos da palavra, tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos apenas no que era perseguição, ou no que era para ele adversidade, então aí ele começou a afundar. Jesus chama a atenção dele, não porque ele não foi valente, ele caminhou, gente, eu nunca andei nenhum passo, ele deu 3, sei lá quantos, mas ele andou. Mas Jesus, ele chama a atenção porque ele perdeu o foco, ele tirou os olhos de onde não deveria ser tirado. Ei, por que você começou e não por que você começou e não continuou? Porque se já estava liberada a palavra, se você já estava comigo, por que na metade do caminho você foi olhar para o lado? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente já passou por todo tipo de crise que você pode imaginar. Sou eu e a minha esposa, 7 anos que a gente vai fazer na Colômbia. A gente já passou por todo tipo de crise que você pode imaginar. Somos só nós dois lá, atendendo um monte de gente, todo dia, o dia inteiro. Cada problema que você nem imagina. Atendendo o povo, correndo de um lado para o outro, fazendo as programações. Imagina, eu estava fazendo, gente, um treinamento com a equipe lá do Japão, Igreja da Lagoinha no Japão, mas estava pela internet, né, óbvio. Estava lá, e aí tinha um montão de gente com o olhinho puxado, e as esposas traduzindo, ou os esposos traduzindo para as esposas japonesas. Só que antes de começar o treinamento, estava o pastor brasileiro e a esposa dele, que também é uma brasileira, mas que vive desde pequena lá. E eu falando, gente, eu estou aqui no Rio de Janeiro, nossas igrejas, pessoas aceitando Jesus, igrejas multiplicando, gente, que maravilha, o pastor fazendo um apelo, gente vindo à frente, eu contando, antes de começar. Aí ela falou assim, de repente ela suspirou, e ela falou assim, uau, eu nunca vi isso na minha vida. Olha, a pastora da igreja, minha menina crente, uma mulher de Deus, mas ela está crendo em algo que ela mesma nunca viu, e está firme ali, crendo em algo que vai acontecer no Japão, plantando igreja no Japão, mas crendo em algo. E aí isso me levou ao pessoal lá da Colômbia, porque eu vi assim, gente, eles nunca viram. A gente tá aqui reunido dessa maneira, e eu falo, gente, o meu povo lá, a nossa galera lá nunca viu isso, nunca viu um congresso de jovens que eles vão fazer aqui, nunca viu. Como é que é liderar um povo que nunca viu o que a gente está querendo fazer? Então a gente já teve todo tipo de crise que você pode imaginar, todo tipo, já de querer ir embora, de querer não atender ninguém naquele dia, mas eu entendi algo, que o problema, ele só vem para distrair a gente, tirar a gente do foco, e para nos fazer crescer, depende da maneira que a gente vai se comportar frente a ele. Ou a gente vai escolher ficar distraído, tentando ali, ou a gente vai falar, Deus, eu vou pegar isso daqui, e isso, em Santiago vai dizer, tenham como motivo de toda alegria o passar por diversas tribulações, porque isso está produzindo algo em nós. Está produzindo, ou a gente toma como a Bíblia sendo verdade, e dizer, Deus, isso aqui está produzindo algo em mim, e vamos para frente, vamos com tudo. Alguma coisa vai se levantar daqui que eu não estou vendo ainda, mas eu não vou ficar parado, eu não vou ficar estacionado nisso daqui não, a gente vai continuar crendo e a gente vai avançar. Gente, se não é assim, é muito difícil. Então as preocupações da vida, entenda que são coisas naturais, e que sutilmente pode nos roubar a convicção naquilo que Deus nos deu para avançar. Filipenses capítulo 4, 6 e 7 vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8 também, se a gente quiser seguir, diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Colossenses capítulo 3, 1 a 3 vai dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo
em Deus. Sabe, por isso que a Bíblia fala tanto sobre não andar preocupados, não andar desesperados, e sobre guardar nossa mente, fala tanto sobre a mente, sobre guardar nossos pensamentos. Deus sabe que isso pode permitir que a semente seja roubada. As coisas naturais que vão acontecer, mas que estão tentando roubar a nossa semente. Quem não conhece, nós não aqui, mas em algum lugar, quem não conhece alguém que por algum motivo as coisas não saíram da maneira que ele gostaria? Tribulação, pressão, adversidade, e hoje está culpando a Deus e está afastado da gente. Quem não conhece? Semente roubada. Semente é roubada do nosso coração. Mas vamos lá, por último. Quarto inimigo é o engano das riquezas. Vai dizer no versículo 22 também: quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Em outra versão não vai falar engano da riqueza, vai falar ilusão da riqueza. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou ler em outra versão aqui para trazer um pouco mais de clareza para a gente. Em outra versão aqui vai dizer: deixem de amar este mundo mal e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e as coisas más e proibidas perecerão com ele, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Entenda algo aqui: o último inimigo aqui, na verdade, somos nós mesmos. Nossa própria cobiça, nosso próprio desejo. Se ele não conseguiu roubar a semente, fazendo com que a gente se sinta menos, ele vai tentar roubar a semente fazendo com que a gente se sinta mais. Você está entendendo aqui? Se ele não conseguiu, se não foi o próprio inimigo vir atrás, isso não ficou pelo caminho, eu vou levar. Se não são as perseguições porque cremos na palavra, se não é a tribulação da vida, aquilo que acontece, se por tudo isso a gente conseguiu passar, agora a nossa luta é com nossa própria cobiça, com o nosso próprio ego, com o nosso próprio pensamento, com as coisas que nós desejamos, com as coisas que nós queremos, e no final a gente acaba perdendo para a gente mesmo. Sabe, por isso eu entendo, no final de tudo, gente, se é para fazer algo, se temos que guardar algo, que a gente guarde o nosso coração, né? Guarda. No final de tudo a gente tem que olhar para Deus o tempo todo e falar: Deus, ainda continua sendo o Senhor, porque se não é o Senhor eu não quero mais. E até no ministério, até nós. Afinal de tudo, a gente tem que dizer assim: Deus, se não for o Senhor, Pai, fazendo, se não é o Senhor à frente, Deus, que eu entenda todo o tempo que jamais será eu. Eu não sou tão bom assim. Tem coisas que eu não necessito, mas o meu coração está rendido a isso. Tem coisas, Deus, que começou a me consumir, e quando algo começa a me consumir, eu começo a buscar o Senhor por esse algo, e se eu busco o Senhor por esse algo, ele já não é mais o fim, ele passa a ser o meio, e se ele é o meio, ele não está mais no trono, quem está no trono sou eu. Sim ou não? Então eu tenho que sempre voltar a ele,
para poder dizer: Deus, continua sendo o Senhor o dono dessa obra na Colômbia, continua sendo o Senhor guiando a gente para poder fazer o que nós estamos fazendo, porque no dia que não for, Senhor, não quero mais. Mas a palavra de Deus também vai dizer, para terminar, versículo 23, vai dizer assim: quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Nesse solo, gente, aqui já não há inimigos. A semente chegou lá. Nesse solo, a semente caindo nesse solo, o único destino para essa semente, biblicamente falando, é o fruto. Essa semente agora vai dar fruto. Mas olha, para a gente fechar aqui, olha que interessante. Interessante é que não é esse último solo, a terra fértil, não foi o único que ouviu. O interessante é que todos ouviram. Todos ouviram. Pode voltar a ler que você vai ver, todos ouviram a palavra. Agora a diferença foi a maneira como receberam e o cuidado que tiveram com essa semente. A maneira que nós vamos guardar isso no nosso coração. A maneira que nós vamos armazenar isso no nosso coração. E que a gente vai sair cada dia desse lugar, ou do devocional, de uma leitura bíblica, dizendo assim: Senhor, isso é a verdade. Ei, tem gente que lê a Bíblia como poesia. Dizendo assim: se isso fosse verdade, seria tão bonito. Seria tão bom. Não. Isso é a verdade. Isso é a verdade. E quando eu recebo essa verdade no meu coração, agora eu vou cuidar para que absolutamente nada possa roubar isso de mim. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos orar. Não sei se tem alguém aqui que se sente afastado, que sente que está afastado, que tem deixado, isso escapar. Mas eu vou orar, eu vou apenas orar, vou deixar que o pastor Zé, que ele possa terminar, equipe de louvor também, mas eu vou apenas fazer uma oração aqui bem rápida, meu tempo se esgotou. Então feche seus olhos aí, Pai, no nome de Jesus. Oramos, Senhor, por essa boa semente da palavra de Deus, encontrando, Senhor, um solo fértil no nosso coração. Pai, é tanto conteúdo, mas é tanto conteúdo, Senhor, é tantas maravilhas que nós aprendemos, Senhor, durante todo esse tempo, durante todo esse processo, Deus. Ó Pai, que nós possamos ser bons mordomos da Tua palavra, Senhor. Que uma vez ela tocando o nosso coração, Deus, a gente não permita de nenhuma maneira que ela venha a se perder. As preocupações dessa vida não são maiores que a Tua palavra. As aflições, a perseguição por causa da nossa fé, ela não é maior que a Tua palavra, Senhor. Não é, Pai. Não é. Ó Deus, não tem absolutamente nada que a minha alma possa desejar nessa vida que possa ser maior que o sacrifício do Senhor naquela cruz. E essa verdade que alcançou meu coração, o nosso coração e a nossa vida, Pai. Tudo fica tão pequeno, Deus, quando nós entendemos aquilo que foi feito por Ti, Deus. Pai, que o nosso coração nunca se afaste do Senhor. Nunca, Senhor. E se por acaso nessa noite tem alguém que se sente afastado, Deus, que entende que o seu coração ele está longe, ainda que está aqui presente ou assistindo pela internet, ó Deus, que seja hoje o momento de reconciliação, de entender, Pai, que uma nova postura tem que ser tomada. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por isso, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor.
que essa palavra cause transformação em nossas vidas, e que possamos, Senhor, ver frutos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.